Salve, salve, galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de sábado, Matheus Montenegro, serão quase 20 jogos, então dê o seu alô pra galera rapidamente. Fala, meus queridos, vamos embora, se inscrevam nesse canal, nossa meta é de 8 mil inscritos, não vai ter introdução, abertura, porque eu acho que esse aqui vai ser um dos maiores programas da história do Bet de hoje, tá? Pelo fator Champions League, boa parte dos times grandes vão jogar no sábado, o domingo vai ser mais tranquilo, então o sabadão tá uma coisa impressionante, todos os times ali que a gente confia mais em cada liga vão estar jogando no sábado, por isso, vamos embora, Fábio Hermano, que tem muita coisa hoje, contamos com o seu apoio gratuito aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações e, obviamente, ScoreTabs, plataforma aí para você, apostador. Cupom hoje10 para você assinar o ScoreTabs Pro. É gratuito, dá uma olhada lá, vê se você curte. Tem inclusive um período de teste, 7 dias. Se você gostar, assina o Pro com o cupom hoje10. É importante para você ganhar 10% de desconto. Menos de um minuto de introdução. Vamos embora, Fábio. Vamos lá, Chelsea Burnley. Primeiro jogo para a gente analisar, Matheus Montenegro. É um jogo onde temos um favorito claro, né? O Chelsea é quinto lugar, tá brigando aí por vaga na Liga dos Campeões. Vai pegar o Burnley, que é o vice-lanterna, tem 4 vitórias apenas em todo o campeonato inglês. Campanha em casa do Chelsea, né? A gente vai ver que ele é um mandante que tropeçou em alguns jogos, tá? Não é um mandante assim extremamente seguro, né? Teve alguns jogos ali que ele tropeçou, né? Ele tem 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas em casa, tá? Então, em mais da metade dos jogos ele não venceu. Mas, por outro lado, ele vai pegar um Burnley que em 13 jogos como visitante só tem 2 vitórias e tem 9 derrotas e 32 gols sofridos. Ele tem a pior defesa como visitante de toda a Premier League. O Chelsea ele não tem um grande retrospecto como mandante, só que eu acho que os Blues a gente pode bater muito na questão da fase, que é muito boa, tá? Os últimos 5 jogos de Premier League, ele tem 4 vitórias e um empate, certo? O empate foi contra o Leeds, é bem verdade, poderia muito bem ser 100% de aproveitamento. Essa derrota que ele teve no recorte recente foi no Emirates contra o Arsenal pela Copa da Liga Inglesa. Então eu acho que dá até para dar uma relativizada, tá? O momento dos Blues é de fato muito bom. Falei, mano, inclusive eu li o comentário, pediram para eu falar a frase chover no molhado, porque parece que da zica, aparentemente. Então eu ia falar essa frase agora, não vou nem falar. Mas aqui é aquele claro cenário, meus queridos, de um grande favorito contra um dos piores times da competição fora de casa, o time que tem a pior defesa como visitante, que acabou de ser eliminado para o Mansfield Town na FA Cup, salvo engano é 4ª divisão ou é a 3ª, o Mansfield. Até fez uma boa vitória na Premier League, é verdade, mas o Crystal Palace é um time muito irregular. Não dá pra gente colocar Crystal Palace e Chelsea no mesmo balaio hoje em dia. Então, meu velho, não vou falar a frase, quase que eu falo de novo, tá? Tanto que antes desse jogo contra o Crystal Palace, o Burnley ele vinha numa sequência de 7 jogos fora de casa, que eram 2 empates e 5 derrotas. Então, sem muita enrolação, confiar do lado do Chelsea. Só chamar a atenção aqui que ele empatou com o Liverpool, tá? Fora de casa, foi um jogo ali que ele surpreendeu. Né? Mas de resto ele perdeu para o Sunderland, né? Até venceu o Palace, mas é um time que fora de casa ele não consegue grandes resultados, né? Até empatou com o United, empatou com o Tottenham jogando como mandante, mas eu acho que o Chelsea já vacilou contra o Leeds, eu acho que não vai vacilar de novo. Isso mesmo. E aí a grande questão é o seguinte, tá? Você até poderia fazer aquela proteção, dupla com gol, dupla com over e meio, mas as odds são muito baixas, porque a linha de gols nesse jogo tá esticada por causa do Burnley. Então a saída é vitória seca. Quem quiser 2 gols do Chelsea, vai que é 2-2, que nem foi contra o Leeds, fica ao seu critério também. Eu acho que o Chelsea também vence marcando pelo menos 2 gols. Acho improvável ser só 1-0. Eu acho até mais fácil ser 1-1 do que 1-0. Então fica aí, ou vitória seca, né, do Chelsea, ou pega 2 gols do Chelsea, para quem tem medo aí de um empate com 2-2, 3-3, já que o Chelsea não tem uma defesa lá tão segura assim. Bom, temos Aston Villa e Leeds, tá? O Aston Villa é o 3º colocado, dá para dizer que ele até sonha com o título, tá? Porque se ele vence esse jogo, ele fica a 5 pontos do Arsenal. Não é uma distância tão grande, ainda temos aí 11 jogos, né, para cada equipe após essa rodada. Vai pegar um Leeds, que deu uma piorada recentemente. Ele é um time que é muito forte dentro de casa, mas fora de casa já deixa a desejar, né? Vamos ver até a campanha aqui. Por exemplo, o Aston Villa em casa tem 9 vitórias, 1 empate e apenas 3 derrotas. O Leeds, como visitante, ele seria time de zona de rebaixamento. Ele é o 2º time que menos venceu fora de casa. Ele só tem 1 vitória como visitante. Só o Wolverhampton, né, que não venceu nenhuma, tem um retrospecto pior. 5 empates e 7 derrotas, tomou 27 gols
é a segunda pior defesa atuando fora de casa, só fica atrás do Burnley, que a gente falou agora há pouco. E aí, dá para confiar no Aston Villa? Deu umas patinadas recentemente, mas no campeonato inglês empatou fora com o Bournemouth, conseguiu vencer o Brighton, mas vem de eliminação com boa parte do time reserva, é bom a gente pontuar, contra o Newcastle na Copa da Inglaterra. Velho, em condições normais, você pegando a disparidade técnica que existe entre as equipes, analisando a tabela de classificação, naturalmente você olha essa odd da vitória do Aston Villa, que eu considero boa, tem um custo-benefício interessante, 1,85, e acredita que vale muito a pena. Velho, eu até acho que vale a pena pela odd, mas eu considero um risco. Eu não iria na vitória seca do Aston Villa no pré-jogo, tá? No ao vivo, se o time começar muito bem, beleza, e você tiver a oportunidade de acompanhar, pegar no ao vivo com o time já pressionando é uma coisa. Pré-jogo eu tenho o meu receio, por causa do momento das equipes, certo? Isso, para mim, eu acho que é uma das prioridades máximas de análise. O Aston Villa, nas últimas 5 rodadas de Premier League, ele tem um retrospecto pior que o Leeds, para você ter ideia. Ele tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E 2 derrotas em casa, vale lembrar. Ele perdeu para o Brentford e para o Everton dentro de casa por 1-0 de 2 jogos. Enquanto isso, o Leeds somou 8 pontos nos últimos 5 jogos. É um time que tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, assim, eu não vou mentir que eu tenho um medinho não, tá? O Leeds empatou fora com o Chelsea recentemente. Eu tenho receio de ser um empate com gols aqui, beleza? Então, o que é que eu sugiro para o apostador? Dupla hipótese com gols, que tem uma oddzinha mínima. O dupla hipótese do Aston Villa é 1,22 já, tá? Isso, pode ser só o dupla. Se você tiver com medo do 0-0 até, eu acho que o dupla hipótese já tá show de bola. Mas se você quer dar uma incrementada, você bota o golzinho, até porque o Leeds tem uma defesa muito frágil. Eu acho que é difícil ser 0-0. Se for para ser empate, eu imagino empate com gols. Então você pode dar essa incrementada aí. Mas em termos de segurança, velho, só o dupla do Aston Villa já tá até ok. Quem tiver medo dessa fase estável do Aston Villa, pode pegar o over 1,5 também, tá? Não é uma dica ruim, não. E é uma odd até de 1,25 ali, uma odd interessante. Então fica aí o seu critério. O dupla com gol, eu acho que o Aston Villa não perde, até porque ele tá ali até agora sonhando com título, depois desses tropeços do Arsenal. Eu acho que é um time que tem capacidade de ter uma consistência maior. Vem de vitória contra o Brighton, eu acho improvável que ele perca aqui, mas fica o seu critério, tá? Dupla do Aston Villa, o dupla com gol ou over 1,5, para quem de fato não quer pegar ali resultado final, né? Aston Villa perdeu 2 jogos recentemente em casa e o mercado de gols do over 1,5 é muito alto, sobretudo no Leeds, né? 80%. Sim. O Aston Villa já é um pouco menor para os padrões do futebol inglês, 65%. Bom, temos também, Matheus Montenegro, Brentford e Brighton, que aqui é um jogo mais de gols, né? A gente já pode adiantar isso, porque o Brentford, cadê o Brentford? Que é o 7º, tá até bem, brigando por vaga em Liga dos Campeões. E o Bournemouth deu uma melhorada também, né? Com a chegada do Ryan, né? Ex-Vasco. Tá ali na 9ª colocação, até um confronto direto ali por classificação em Copas Europeias. A equipe do Brentford em casa tem um bom retrospecto, tá? São 7 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, marcou 24 gols. E o Brighton, fora de casa, né? Ele tem apenas 2 vitórias. O Brighton que vem mal, tá? Assim, o Brighton era um time que fazia muito gol, já não faz tantos gols assim, né? É um time que fez 10 gols nos últimos 10 jogos, média de um golzinho só por jogo. Tomou 13, apenas 2 vitórias. Não fez gol contra o Liverpool, não fez gol contra o Aston Villa, não fez gol contra o Palace, né? Fez 1 contra o Everton, 1 contra o Fulham, 1 contra o Bournemouth. A última vez que ele fez 2 gols foi lá no início de janeiro contra o United. Então, um time que caiu um pouco também o seu retrospecto ofensivo. O Brentford marcou 15 gols, tem 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos últimos jogos. Vem de empate contra o Arsenal e vitória fora de casa contra Newcastle e Aston Villa. Vem bem, tá? Sim. Grande momento do Brentford, velho. Eu acho que esse é um típico jogo também onde a leitura foca muito em um time, tá? Se fosse há 5, 10 rodadas da Premier League, era até o tipo de jogo que a gente poderia abrir o leque ali para ambas marcam, são uma boa pedida. Mas hoje existe uma disparidade considerável entre as equipes, tá? O Brentford é um bom mandante, ele tem uma campanha como mandante melhor do que a campanha geral. O Brentford ele tem o 4º melhor ataque como mandante, vale destacar, 24 gols em 13 jogos, é quase uma média de 2 gols marcados por jogo atuando em casa. Tem um dos artilheiros da competição, que é o Igor Thiago, contra um dos piores mandantes. O Brighton, como visitante, ele deixa muito a desejar. Então, velho, eu foco único e exclusivamente. Tudo condiciona aqui pra gente confiar mais no Brentford. Estabilidade ao longo da temporada, o time é mais qualificado, tem mais jogadores capazes de decidir, o momento é melhor, mando de campo. Então, velho, eu gosto, tá? Porque as odds aqui são interessantes. Eu até prefiro o gol do que o dupla hipótese, beleza?
porque Premier League é muito instável. O Brighton teve uma vitória fora de casa contra o Manchester United nem faz tanto tempo assim, 2-1. Então eu ainda prefiro o golzinho do Brentford do que o dupla hipótese. Mas eu tô confiante também no dupla hipótese. Quem quiser dar uma aumentada nessa odd, dupla com gol é uma boa pedida, beleza? Mas só o golzinho do Brentford já me satisfaz aí para botar numa duplinha. O Brentford passa mais confiança, né? Mas campeonato inglês é isso, né? Às vezes, de uma semana para outra, um time que tá mal consegue uma vitória improvável. Enfim, os times têm um poder de recuperação que a gente nunca sabe, né? Ele tá numa sequência ruim, do nada faz um bom jogo e, enfim, surpreende todo mundo. Então é sempre bom ter cautela aí nos jogos do campeonato inglês, mas de fato o Brentford é favorito, bem melhor para esse confronto. Bom, temos o West Ham e Bournemouth, tá? O West Ham tá brigando para não sair da zona, só tá a 3 pontos do Forest, né? Vem de 3 vitórias nos últimos 5 jogos, e olha que ele tem 6, tá? No campeonato inteiro. Jogando em casa, o West Ham tem 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, nem é um bom mandante assim, mas deu uma melhorada recentemente, enquanto o Bournemouth como visitante, cadê o Bournemouth como visitante? Tem uma campanha de 3 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, mas tomou 31 gols, tá? Toma muito gol fora de casa a equipe do Bournemouth. Cara, aqui a gente já pode ir aqui para essas estatísticas, né? Over 1,5. Bateu em quase todos os jogos do West Ham, só não bateu em um. E 80% dos jogos do Bournemouth. E se a gente pegar um retrospecto recente, é até maior, tá? Esse over 1,5 nos jogos do Bournemouth. Que faz muito gol, né? O Bournemouth marcou pelo menos 2 gols em quase 60% dos jogos, né? Então aqui, Matheus Montenegro, você prefere o quê? Confiar na boa fase do West Ham ou o mercado de gols? Aqui eu já acho que vale a pena você abrir a análise para os dois times de fato. É o primeiro jogo aí da Premier League, o primeiro jogo do dia que a gente faz esse tipo de análise, enquanto nas 3 primeiras partidas a gente focou todas na equipe mandante. Aqui eu já acho que tem um potencial das duas equipes performarem bem. É um jogo muito parelho. O Bournemouth, em termos de gols, é uma coisa absurda. É igual o Frankfurt na Bundesliga, né? O Bournemouth ele tem o 5º, é o 6º melhor ataque da Bundesliga, só que ele tem a 4ª pior defesa. É o time com a maior média de gols por jogo na Premier League. Velho, já saíram 88 gols em 26 jogos do Bournemouth. É uma média superior a 3 gols por jogo. E o momento é bom da equipe, tá? O ambas marcam, bateu em 11 dos últimos 12 do Bournemouth. Olha que impressionante. Então eu até já ligo o alerta para essa alternativa. O West Ham ele veio de uma melhora, tá? Eu acho que é um jogo parelho por causa disso. O West Ham vai estar jogando em casa, a partida em Londres, e o time deu uma melhorada aí, depois que o Paquetá saiu, diga-se de passagem. A gente sempre destaca isso aí. Então, meu velho, aqui eu gosto do over 1,5, porque famoso abre o leque. Pode ser 2-0 pro West Ham, pode ser 2-0 pro Bournemouth, não é loucura nenhuma. É melhor do que você confiar em um dos dois times. Você abre a margem para ser um jogo movimentado. E aí eu vou além. O ambas marcam também é uma boa pedida. O ambas marcam, bateu em 9 dos últimos 10 jogos, tá? 11 de 12. E o over 1,5 bateu nos últimos 10 também aqui, né? No recorte que a gente tá vendo mais recente. Quase 40 gols, né? Quase uma média de 4 gols por jogo. Então aqui, over 1,5, cara, eu acho que é uma das melhores, tá? Do dia aí, acho que tá no top 5, certamente, desse dia. A odd não é tão atrativa, né? 1,20 ali nas casas de aposta, a gente sempre reforça que o Scoretabs traz uma média das casas, então quando você vê uma odd aqui, certamente nas principais casas, né, que oferecem as melhores cotações, sempre tá 2, 3 décimos acima, né? Está 1,17 aqui, deve estar 1,20 ali nas principais casas, e por aí vai. Gol de um dos times também já tem uma odd interessante, né? Então fica ao seu critério aí, é gols para esse jogo, a gente fica com over 1,5. Bom, para fechar campeonato inglês, tem City e Newcastle. City vice-líder e de olho aqui, né, nessa irregularidade do Arsenal, que vem de 2 empates. O City, no campeonato inglês, vem de 2 vitórias, então diminuiu a distância, que estava maior. Em casa, a campanha do City é de 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, e muitos gols, tá? 40 gols em 13 jogos. E vai pegar o Newcastle, que não é um bom visitante não, tá? Ele só tem 3 vitórias fora de casa, 4 empates e 6 derrotas. Marcou 13 gols e sofreu 17. Estatísticas de gols, né, que a gente sempre gosta de pontuar em campeonato inglês. Over 1,5, 88% dos jogos do City e 73% do Newcastle. Só o City marcou pelo menos 2 gols em 61% dos jogos e o Newcastle marcou pelo menos 2 gols em metade dos seus jogos. E aí, Matheus Montenegro, dá para confiar no nosso querido City? Então, um adversário chato, né? Um adversário chatinho, mas cujo momento recente não é tão bom, já foi melhor. Para você ter ideia, nas últimas 5 rodadas de Premier League,
O Newcastle ele tem uma campanha de quase rebaixamento. São 4 pontos dos 15 disputados, com uma vitória, um empate e 3 derrotas. E além de toda a análise estatística de classificação, últimos jogos que você trouxe, eu gostaria de destacar o fator calendário, tá? O Manchester City ele jogou pela última vez há uma semana, o jogo da Copa contra o Salford City, que foi 2-0. E ele só tem compromisso de novo daqui a uma semana contra o Leeds pelo Premier League. Por quê? Porque ele se classificou direto para as oitavas da Champions. Enquanto isso, o Newcastle tem os compromissos contra o Karabag. É bem verdade que já encaminhou a classificação, tá classificado, meteu 6-1. Mas ele teve o desgaste de um jogo lá no Azerbaijão, né? No meio de semana agora. E aí ele ainda vai ter que disputar esse jogo de volta também no meio de semana seguinte. Eu até acho que vai poupar. Ele deve ir reservão contra o Karabag. Mas, querendo ou não, tem todo esse fator do desgaste pelo jogo no Azerbaijão, lá na cidade de Baku, capital do Azerbaijão. Você sabia? Baku, sabia. Capital... pois é. Baku, e aí, Baku. É isso aí. Então, meu velho, eu acho que dá pra você focar aqui no Manchester City, beleza? Vitória do City já paga 1,45. Eu acho interessante. Eu geralmente gosto de trabalhar com odds ali por volta de 1,60, certo? Então eu não recomendaria a vitória simples do City por causa disso, mas é uma boa para você. Liga o alerta na Score Tabs, 20 minutos, 25 minutos de jogo. O Manchester City não abriu o placar, tá jogando bem? Pô, é uma boa pedida para ao vivo a vitória do City. Para o pré-jogo, ao invés da vitória seca, eu até prefiro o dupla hipótese do Manchester City e over 1,5 gols. Por quê? Porque aqui a gente pode até contar com o gol do Newcastle. É um time que tem um ataque muito bom, certo? Então, diferente de, por exemplo, Aston Villa e Leeds, Chelsea e Burnley, eu acho que existe um risco um pouco maior de você confiar no over 1,5, porque é bem dizer, se for para sair 2 gols, a tendência é 2-0 mandante. 2-0 Chelsea contra o Burnley, 2-0 Aston Villa contra o Leeds. Aqui não. Aqui você já pode imaginar um cenário onde seja 1-1. Então, você ganha um pouco mais aí de margem para que a aposta não derrede, né? Assim espero. Muito bem, então dupla com over 1,5 aqui, né, em City e Newcastle. Bom, temos campeonato espanhol, vamos destacar a dupla de Madrid, né, começando com o Osasuna e Real Madrid, né, o Osasuna que está ali na 10ª colocação, em casa. O Osasuna tem uma campanha de 6 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, importante. E o Real Madrid, como visitante, 8 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. O Real que só perdeu 2 jogos, né, em todo o Campeonato Espanhol, um para o Atlético de Madrid fora e um em casa para o Celta de Vigo. E vem numa sequência boa, tá? Vou pegar aqui o Real Madrid, que tem aquele detalhe que a gente tem que pontuar, tem jogo da Liga dos Campeões, né? Venceu só por 1-0 a equipe do Benfica, então tem que jogar bem em casa para confirmar a classificação. No Campeonato Espanhol, ele vem de várias vitórias seguidas, tá? Venceu o Real Sociedad 4-1, 2-0 no Valência, 2-1 no Rayo Vallecano, 2-0 em Vídea Real e Levante, e o último tropeço do Campeonato Espanhol faz tempo, viu, Matheus Montenegro? Pois é, velho. Tem um fator aí que eu acho que vale a pena a gente destacar, querendo ou não, que foi o que aconteceu com o Vinícius Júnior lá no jogo contra o Benfica, né? Isso, querendo ou não, mexe um pouco ali com o clube, né? Questões internas e tudo mais. Tem o fator que o Osasuna também tá muito bem. Eu acho que vale demais a gente destacar essa questão, certo? Nas últimas 5 rodadas de La Liga, inclusive, o Real Madrid é quem tem o melhor desempenho, venceu todos os últimos 5 jogos, só que o Osasuna tem 3 vitórias e 2 empates. É o time de terceira melhor campanha no recorde dos últimos 5 jogos de La Liga. Ele só perdeu um dos últimos 10, né? Mas aí, quando você olha o Real Madrid também, nos últimos 10, ele tem 9 vitórias e 1 derrota apenas na La Liga, né? Não à toa assumiu a liderança aí, como a gente já viu. Cara, dupla hipótese do Real eu gosto muito. Não acho que perde. A vitória, eu acho que é o típico cenário também para o ao vivo, tá? Eu acho que o Osasuna pode acabar dando uma complicadinha aí, esse jogo contra o Real Madrid. É difícil você imaginar que o Osasuna ganhe o jogo, né? Historicamente, obviamente, o Real Madrid ganhou boa parte dos seus jogos. A vitória eu deixaria para o ao vivo, mas o dupla hipótese eu gosto, mesmo sendo visitante. Na temporada passada, com o mando do Osasuna, foi 1-1. E nessa temporada, o Real venceu só por 1-0, tá? Então, assim, não sei se dá para esperar uma vitória fácil, não. Até porque a gente tem que ver a escalação do Real, quem ele vai poupar, né, pensando no jogo contra o Benfica, então é bom ficar de olho. Mas, assim, dupla chance do Real eu acho uma boa, tá? Odd ali cerca de 1,20, para quem quiser dar uma incrementada, pegar com gol, eu acho que é a mais segura para esse confronto. Perfeito. Bom, vamos seguir para o Campeonato Espanhol, porque tem Atlético de Madrid espanhol. O Atlético que jogou com o Bruges, né? Tem o jogo da volta em Madrid, no meio de semana. É o 4º colocado, o título já está distante, tem que manter ali pelo menos a 5ª colocação para ir para a Liga dos Campeões. O espanhol tá onde aqui? Tá em 6º, tá? Ele vem numa sequência ruim, vários jogos sem vencer. Jogando em casa, o Atlético de Madrid tem 10 vitórias, 1 empate e 1 derrota, ótima campanha.
O Espanhol, como visitante, é chato, tá? 4 vitórias, 3 empates e só 4 derrotas. Perdeu pouco jogando fora de casa. E aí, dá para confiar no Atlético, né? 18 gols marcados, 10 sofridos nos últimos 10 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, aproveitamento de 50%, empate com o Bruges, com muitos gols, tomou 3 gols também do Raio Vallecano. E aí? A parada é que o Atlético de Madrid entrou numa sequência instável, que é uma coisa absurda. A gente, inclusive, destacou lá no jogo contra o Bruges que a gente não confiava na vitória seca, preferiu gols e deu no que deu, né? É um time que no recorte recente aí meteu 5-0 no Betis. Foi no Betis? Foi, na Copa. Isso. Aí perdeu em casa pro Betis. Aí mete 4 no Barcelona, toma 3-0 do Raio Vallecano. Então, assim, é um pouco complicado você confiar numa vitória seca do Atlético. Agora, ele vai pegar o Espanhol, que o recorte recente é uma coisa pífia, tá? O Espanhol nos últimos 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas. Então, assim, tem esse fator. Se você considerar as últimas 5 rodadas de La Liga, ele é o pior time da competição. Então, isso é o que pode condicionar a você confiar na vitória seca do Atlético. É mais pela fragilidade do adversário e não por uma competência de fato ali, por uma segurança do Atlético. Eu não iria na vitória seca no pré-jogo, não. Uma leitura um pouquinho parecida ali do que é o Real Madrid. Não acho que perca o jogo. O dupla hipótese tem uma de baixa, então você pode pegar o dupla com gol, até porque o Atlético tem um ataque forte, dificilmente seria 0-0. Mas a vitória seca, velho, espera o ao vivo, tá? Porque esse time pode complicar. Muito bem, então aí Atlético e Espanhol, né? Dupla com gol do Atlético. O Espanhol no último jogo fora de casa, ele tomou 4 do Villarreal, né? Jogou muito mal esse jogo. E o Atlético, porque o Atlético ele não tem chance de título e ele tá com uma vantagem muito boa, né, para os times de fora da zona de rebaixamento. Então até é bom dar uma olhada na escalação, né, do Atlético de Madrid, para ver como o time vai. Mas o Espanhol vem numa fase ruim. Então acho que pelo menos um empate com gols o Atlético consegue aqui em casa. Sim. É um time que vacila pouco. Bom, é isso, tá? Os jogos que a gente destacou do Campeonato Espanhol, tem Real Sociedad e Betis, né, que vão jogar em casa, são favoritos nesses confrontos, sobretudo a Real Sociedad, que pega o Oviedo, que é um time da zona de rebaixamento. O Raio Vallecano é mais perigoso, mas um dupla chance ou um gol do Betis eu acho bem provável. Bom, Campeonato Italiano, Matheus Montenegro. A gente vai focar só na Inter, né? Juventus e Como aqui... tem um asterisco, né? Mas só que Juventus e Como, o Juventus tem um jogo contra o Galatasaray que ele tem que reverter uma derrota por 5-2. O Como é um time que empatou com o Milan fora, mas perdeu em casa recentemente da Fiorentina, mas é um time que vem deixando muitos gols, tá? Até pegar aqui rapidamente, né? O Como, ele marcou 20 gols nos últimos 10 jogos. Pela defesa da Juventus, está tomando muito gol, né? Tomou 15 gols, tá? Nos últimos 10 jogos. O Como marcou gol em 11 dos últimos 12. Só não marcou no 0-0 contra a Atalanta. Eu ficaria de olho no ao vivo nesse gol do Como, tá? Sobretudo se a Juventus entrar com muitos jogadores poupados. Eu acho que tem o seu valor. Eu acho que é provável que esse gol saia. A Juventus é muito incerto, tá? Apesar de ser mandante, não dá para saber como ela vai encarar. Ela tá ali também brigando por vaga, inclusive é um confronto direto, né? Em relação à vaga em Liga dos Campeões, Liga Europa... Mas essa questão de ter a Champions precisando reverter uma desvantagem de 3 gols, né? Eu acho que a Juventus tem uma tendência alta de poupar muitos jogadores. Isso, é o famoso, a gente tem que gravar com antecedência, a gente não tem certeza da escalação, fica mais de olho perto do jogo, tá, galera? Esse é o típico jogo que a gente não recomenda com uma segurança, porque é muito instável. E o da Inter de Milão é até parecido, a gente sempre bate na tecla, Inter de Milão é o único time confiável da Itália. Só que aqui a gente tá falando de um contexto que, por mais que ele enfrente um time muito frágil, que é o Lecce, da parte de baixo, a Inter de Milão também tem o fator de precisar reverter um resultado na Champions League, né? Ele perdeu pro Bodo Glimt, foi 3-1, não foi, só me engano? Tomou 3-1 do Bodo Glimt lá na Noruega, né? Noruega ou Dinamarca? Toda vez eu confundo a Noruega, né? Lá na Noruega, tomou 3-1 para o Bodo Glimt. Então, velho, pode ser que a Inter dê uma poupada aqui também, tá? Então eu teria meu pé atrás, não sei como vai encarar essa partida. A Inter já abriu 7 pontos de vantagem em relação ao Milan, que é vice-líder. Então eu acho que existe uma grande chance dele abrir mão aqui desse jogo para focar com tudo na Champions League, beleza? Então, muito pé no chão em relação a essa vitória da Inter de Milão também. Eu teria esse pé atrás, esperaria ver a escalação, esperaria o ao vivo para ver como o time vai estar ali performando. Que dá para pegar um dupla com gol, tá? Ali para uma dupla, uma tripla, mas assim, tem jogos melhores para dupla e tripla do que esse. Mas assim, tem também o fator que a Inter dificilmente ela vacila, né? Até na última rodada, né, que ela tinha um jogo contra a equipe do Bodo Glimt, ela venceu a Juventus por 3-2.
tá? Meteu 5 no Sassuolo, venceu o Torino por 2-1, Cremonese por 2-0. Então acho que se ela tropeçar aqui, é um empatezinho com gols. O Lecce até vem de 2 vitórias seguidas, mas antes vinha de uma sequência grande, né, sem vencer. É um time que tá ali perigando entrar na zona de rebaixamento. A Inter ainda passa confiança, mas assim, é um jogo que a zebra aqui pode passear, tá? Não se surpreenda se isso acontecer. Bom, Bayern de Munique e Frankfurt, tá? Temos o melhor ataque, Matheus Montenegro, com 82 gols marcados em 22 jogos, contra o Frankfurt, que é a pior defesa, com 46 gols sofridos. Na verdade, corrigindo, a segunda pior, tá? Porque a pior é a do Heidenheim, que tomou 48. E aí, é o que esse jogo? Meu irmão, a gente tá falando dos dois times com as 2 maiores médias de gols por jogo da Bundesliga, beleza? O Eintracht Frankfurt, ele tem o 4º melhor ataque e a 2ª pior defesa. É, como eu disse, bem parecido com o Bournemouth ali na Premier League. Já saíram 90 gols em 22 jogos do Eintracht Frankfurt na Bundesliga. Uma média superior a 4 por jogo. E aí o Bayern de Munique dispensa apresentações, né? O Bayern já vai com uma média de gols por jogo superior a 100. Que isso, calma. Um total de gols de 100. Tá perto, total mas de ainda gols não. de 100. Meu irmão, o Bayern marcou 82 gols na Bundesliga em 22 jogos. Só o Bayern tem uma média de quase 4 gols marcados por jogo. E aí você vai pegar as estatísticas, o over 1,5 bateu em todos do Bayern e em quase todos do Frankfurt. O over 2,5 bateu em todos do Bayern e em mais de 2/3 do Frankfurt. Então assim, confiar no Bayern e over gols. Só o Bayern marcou 3 gols em 77% dos jogos. Padrão aqui, tá, galera? Você não tem muito o que enrolar, são muitos jogos no dia. Um ponto que vale destacar, o Bayern de Munique não tem a Champions League no meio de semana seguinte. Se tivesse isso aí, beleza, a gente poderia dar uma relativizada. Qual é a grande parada em jogos do Bayern? A vitória paga muito pouca, a linha de gols é muito esticada. Então esse é o típico padrão onde você não consegue pegar um vitória e over 1.5. A odd é 1.16, 1.15, por aí, tá? Complicado. O handicap eu teria um certo receio também. O Frankfurt não é um time frágil nem nada. Pode muito bem ser um 2-1. O Bayern toma muito gol, né? Em quase todos os jogos toma gol também. Exatamente. Pode muito bem ser um 2-1, 3-2. Então o que é que eu acho que é a melhor pedida por causa de odd mesmo? Over 2.5. Você já vai ter um odd de 1,20, salvo engano, por aí, tá? Quer dar uma incrementada nessa odd? Você tanto pode botar o dupla hipótese do Bayern, quanto a vitória do Bayern. Aí vai depender do seu grau de risco que você quer colocar na parada. Só o over 2,5 eu acho que tá ok. Pô, bota um dupla hipótese ali, a odd sai de 1.19 para 1,25, 1,26, já dá aquela incrementada na odd. Não acho que o Bayern vai perder o jogo. Eu só tenho medo da vitória seca, porque o Bayern já teve aí uns joguinhos, um 2-2, teve 3 2-2 já, salvo engano, nessa Bundesliga, né? Quando ele empatou foi em 2-2, quando ele perdeu foi de 2-1. O over 2,5 bateu em todos, literalmente. Então fica ao seu critério aí de a relação lucro/risco, né? O quanto você quer se arriscar, mas é meio que por aí a análise desse jogo. Over 2,5, quer dar uma aumentada, bota a vitória ou bota o dupla hipótese do Bayern na conta. É isso aí. Bom, outro jogo do alemão para a gente destacar aqui é Leipzig e Dortmund, tá? O Dortmund é vice-líder, tá a 6 pontos, então ainda sonha com o título. O Leipzig tá brigando por vaga em Liga dos Campeões, tá? Mas é um time que caiu de rendimento, empatou em casa com o Wolfsburg no último jogo, foi até um resultado bem ruinzinho, né? Empatou no final, inclusive. O Wolfsburg chutou 2 gols, fez 2 gols. Foi basicamente isso esse jogo. Perdeu do Bayern de Munique na Copa, eliminação, ganhou do Colônia 2-1, mas perdeu do Mainz em casa por 2-1, só empatou com o São Paulo, que é um time da zona de rebaixamento. A última vitória tranquila foi contra o Heidenheim, que é um time da zona de rebaixamento, é o Lanterna. E o Borussia Dortmund é aquele time que faz gol em quase todo jogo. E no campeonato alemão, vem bem, tá? 4-0 no Mainz, venceu o Wolfsburg por 2-1, 3-2 no Heidenheim, 3-0 no União Berlim, 3-2 no São Paulo, 3 no Werder Bremen. Aí empatou com o Frankfurt em 3-3. E vem de vitória na Liga dos Campeões, encaminhou, né, a classificação, vencendo o jogo da ida por 2-0 contra a Atalanta. E aí, Matheus Montenegro, confiar em quem nesse jogo? Eu acho que o Dortmund ele só tem uma derrota na Bundesliga, né? Que foi contra o Bayern. Foi pro Bayern, né? Ele só tem uma, olha aí. É uma grande campanha do... Cara, se você pegar as últimas 15 rodadas de Bundesliga, pasmem, a campanha do Borussia é melhor do que a do Bayern, tá? Nas últimas, os últimos 15 rodadas, 45 pontos disputados, o Dortmund somou 37 e o Bayern 36. Ele vem aí já de 5 vitórias consecutivas e tudo mais. Eu foco do lado do Dortmund. É bem verdade. Tem um confronto da UEFA Champions League, vale esse adendo, tá? Por isso que eu não vou nem recomendar o dupla hipótese, que eu vejo muito custo-benefício, 1,66. Se você tiver a oportunidade de acompanhar a partida ali, pelo menos 1 hora antes do jogo, né? De 1h30 da tarde sai a escalação.
Pô, o Dortmund vai com força máxima. Eu gosto desse dupla hipótese, tá? Com 66, o custo-benefício é muito alto. Só que, como tem o fator UEFA Champions League, o Leipzig não é um adversário fraco, tá jogando em casa, o golzinho, obviamente, é muito mais seguro. Mas, cara, o momento do Leipzig ele é realmente ruim para as pretensões do clube na temporada. 3 vitórias só nos últimos 10 jogos, tá? É um recorde que, assim, não é os últimos 3, 4, 5 jogos, não. 10 últimas partidas, ele só ganhou 3. Então, dá para confiar do lado aí dos aurinegros nessa partida. Até o jogo contra o Wolfsburg, né, que eu acompanhei, assim, o Wolfsburg mal chutou no gol e fez 2 gols, né? Quando chegou, fez gol. Então, a defesa do Leipzig tá bem instável, né? Toma gols aí sem o adversário fazer muito esforço. Então, o golzinho do Dortmund, um time que fez gol, eu acho que em quase todos os jogos da temporada, tá? Ele só não fez... Eu acho que no campeonato... Inclusive, no campeonato alemão, acho que ele fez em todos. Vou até aqui abrir a estatística de gols, porque eu acho que... não, teve. Fez gol em todos os jogos, 100%. E o Leipzig só não fez em um. Acho que 2. Cadê? 90%. 90%. Pois é, velho. Até o over é uma boa. Só que se eu não me engano. Mas é baixo, né? Dortmund... É pior do que a odd do gol do Dortmund. O gol do Dortmund paga mais do que o over 1,5. Aí eu acho que não faz sentido, não, tá? Porque, pô, de 2-0 Leipzig, 1-1 ou 2-0 Dortmund, o mais provável não é um 2-0 Leipzig. Então eu acho difícil o Dortmund passar em branco, tá? Bom, vamos para nossa parte final, Matheus Montenegro. Vai ser papum, tá? Tem PSG e Metz. Antes da gente entrar nessa linha de raciocínio de favoritaços, né, que a gente vai... Cara, eu quero destacar o jogo do Lens também, tá? Que é uma boa. Porque o Mônaco tem um compromisso pela UEFA Champions League, contra o PSG, inclusive. Pode ser que dê uma poupada nesse jogo. O Lens tá voando na temporada, brigando pelo título dentro de casa. Isso. Então, é o líder. É o líder. Inclusive, o PSG vem de derrota, né? Perdeu pro Rennes. Então fica ligadinho nesse Lens, tá? Às vezes passa batido, mas é uma boa aí pro ao vivo. Se o Lens... Se o Mônaco não for com força máxima, vitória do Lens é uma boa. 1,65 é uma boa ordem. Isso. Então, dupla hipótese ali, 1,20 já tem o seu valor também. Dupla com gol é interessante. Dupla com gol. Bom, o PSG pega o Metz, né? O PSG tem a volta contra o Mônaco, mas assim, ele tem que ganhar essa liderança do Lens também, né? Ele também não pode perder esse jogo. O Lens vence o Mônaco, já fica a 4 pontos. Então ele não pode descartar, até porque ele vem de derrota, né? Jogando em casa, o PSG tem 9 vitórias e um empate, venceu quase todos os jogos, e vai pegar o Metz, né, que como visitante ele só tem 1 vitória, 1 empate e 9 derrotas. É um time da zona de rebaixamento, né, o lanterna do campeonato. Então aqui, Matheus Montenegro, é vitória do PSG, mas a odd não ajuda. A gente vai começar a entrar agora numa linha de raciocínio, meus queridos, chegando já na reta final do programa, que é praticamente os jogos com a mesma leitura, beleza? O PSG, por mais que ele tenha essa questão da UEFA Champions League, Fábio tocou num ponto que é muito importante. Pô, o time tá na vice-líder aqui do francês, né? Ele não pode se dar o luxo de simplesmente abrir mão desse jogo. Ainda mais sendo contra o lanterna da competição. Ele não pode se dar o luxo de vacilar. E aí, meu velho, a vitória paga pouco. Só que a gente pode entrar no mérito de PSG, ofensivamente, nem se fala. E a defesa do Metz é muito ruim. É a pior defesa da competição. 49 gols sofridos em 22 jogos. Um média de gols sofridos superior a 2 por jogo. Então você pode dar aquela incrementadinha na odd de boa aí, tá? Vitória e over 1,5. Ou até o handicap menos 1,5 do PSG. Também acho muito válido. Para o PSG vencer por 2 ou mais gols de diferença. Acho que é a vitória tranquila aqui. 3-0 PSG, por aí. Bom, vamos lá. Campeonato Português. Temos Benfica, Sporting, Porto, sempre são favoritos, né? O Sporting pega o Moreirense fora de casa, tá? O Moreirense é um time que tá ali brigando por vaga em competição europeia. Tá na 6ª colocação, tá a 7 pontos, né, do Gil Vicente. Não é tão pequena, né, a distância, mas tá vivo ainda, né? É um time que tomou 30 gols, tá? Eu chamo a atenção por isso. Dos 7 primeiros colocados, ele é o time que foi mais vazado. Ele, inclusive, tem mais gols sofridos do que gols marcados. A campanha dele em casa, deixa eu ver aqui, do Moreirense, é de 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Também não é tão avassalador assim. E pega um Sporting que está invicto fora de casa, tá? 8 vitórias, 3 empates e nenhuma derrota. Chamar a atenção também que o Sporting tem jogos, no geral, movimentados, tá? O over 1,5 bateu em 90% dos jogos, né? E bateu em 77% do Moreirense. Então são equipes, Matheus Montenegro, com jogos movimentados. Aqui nesse jogo, dá até para pegar o over 1,5, tá? Para quem quiser fugir de resultado final. Mas eu acho que pelo menos um dupla do Sport com over 1,5 bate aqui. Velho, eu gosto desse jogo, tá? Mesmo sendo visitante. Tem alguns pontos que a gente pode destacar. O Moreirense, dos últimos 5 jogos, ele só ganhou 2. Ele teve derrotas para Vitória de Guimarães, Gil Vicente e Alverca nos seus últimos 5 jogos.
tá? Não vive um momento muito bom. É um time que tem uma defesa frágil, como o Fábio já viu. Todos os jogos que ele enfrentou ali, o alto escalão do futebol português, ele perdeu todos e sofrendo muitos gols. Ele tomou 3-0 do Sport no primeiro turno, tomou 4-0 do Benfica recentemente dentro de casa, perdeu de 2-1 para o Braga, até botando o Braga na conta, certo? E perdeu também para o Porto em casa por 2-1. Então, o Sport não tem a dor de cabeça da Champions League, vale lembrar, o Sport ficou entre os 8 colocados, então vai direto para as oitavas, beleza? Eu gosto da vitória seca aqui também, velho, 1,30. Sim, Mas sim. se você quiser se proteger, pô, o over 1,5, dupla com over 1,5, também tá valendo. Mas eu acho que é um jogo que a gente não vai ter muita dor de cabeça com o Sport, não. Gosto. Muito bem. Benfica e AVS. O Benfica tem um Real Madrid, né? Pode poupar aqui, mas assim, ele tem que ganhar essa segunda posição do Sporting para jogar a próxima Liga dos Campeões. Então ele tem que abrir o olho, não pode largar esse jogo. E joga em casa contra o time de pior campanha, o AVS, que venceu o seu primeiro jogo na temporada no Campeonato Português, na rodada passada, inclusive, tá? Ele venceu o Estoril, né? Conseguiu sua primeira vitória aí no Campeonato Português e foi 3-0, hein? Surpreendente, ó, de 4 aqui tava pro AVS, ele meteu 3, mas vai pegar um Benfica que no Campeonato Português também vem bem, né? Ó, venceu o Santa Clara 2-1, mesmo tendo o jogo contra o Real Madrid no meio de semana, e ele jogou até com força máxima nesse jogo. Venceu o Alverca, aí teve empate com o Tondela, né? Ganhou do Estrela Amadora. Enfim, dá para confiar aqui no Benfica. Aqui tem que ser vitória com over 1,5, né? A grande parada desse jogo é porque a odd do Benfica é muito esmagada, né? Muito. Aqui você tem que pegar a vitória over 1,5 de fato. Você pode desconfiar no fato de que o AVS é o lanterna, bem dizer, já rebaixado, pode dizer, virtualmente, né? No primeiro turno foi 3-0 fora de casa. O AVS, como visitante, ele tem uma média de gols sofridos superior a 3 por jogo. Ele sofreu 31 gols em 10 jogos. Então, assim, não tem muito o que fazer, né? Eu só tenho um medinho se o Benfica for reservão, tá? Fica ligado nisso aí. Porque a odd é muito esmagada, isso que é pau. O custo-benefício me deixa com o pé atrás com o fato do Benfica focar na Champions League e dar uma largada aqui nesse jogo, e meio que poupando. Só que tem esse ponto, que ele ainda briga ali e tal no campeonato. Eu esperaria a escalação, tá? O resultado do intervalo, 1,36, tá? Para o Benfica vencer o primeiro tempo. Se o Benfica for com o time titular, vai querer resolver a parada no primeiro tempo para descansar no segundo. Então, de olho aqui também na escalação, se a equipe do Benfica entrar com força máxima para ele vencer já o primeiro tempo. Bom, PSV e Herenveen. Matheus Montenegro falou que a gente não era para apostar mais no PSV porque ele já é campeão, né? Ele abriu aqui... Traumatizei-me, tá? 14 pontos. Ele perdeu de um time que estava na zona de rebaixamento, né? Que saiu, inclusive. Era o Voledan, estava na zona, venceu o PSV e acabou saindo. Cara, mas aqui eu ainda acho que nos jogos em casa ainda vai dar para apostar no PSV. Porque, assim, em respeito à torcida, ele não vai largar, não vai jogar mole como jogou o último jogo contra o Voledan, né? Inclusive, o PSV só tem 2 derrotas em todo o campeonato. Em casa, ele tem 8 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 36 gols. E como a odd não tá tão ruim, dá para pegar um dupla com over 1,5 no jogo, tá? Então, até, não precisa nem ser a vitória. Então, fica de olho nesse jogo, dupla com over 1,5, né? Over 1,5 bateu em quase todos os jogos aí do PSV, a gente pode ver aqui, ó, bateu em 95% dos dois times, Matheus. Só em um jogo do PSV e do Herenveen não bateu over 1,5 e com duplinha, né? Para o PSV não perder em casa, que aí fica feio, né? 2 derrotas, perder em casa, já tira um pouco do brilho aí dessa campanha que tá muito boa dentro da Holanda. Eu sou um cara que, assim, isso aqui não é sobre ser certo e errado, é sobre perfil de apostador. Eu não gosto muito de apostar em cenários onde, tipo assim, o time meio que já pode ter dado uma largada. E esse último jogo contra o Voledan me deu um pouco desse indício, sabe? Eu tenho esse pezinho atrás por causa disso. Mas o que eu acho que vale a pena a gente entrar no mérito dessa partida é o custo-benefício, tá? A vitória do PSV, ela pagou em 36. Tipo, pô, é o líder, favoritaço, que passa por cima de todo mundo, tudo mais. A gente acabou de ver. PSG no francês, Bayern de Munique no alemão, Sporting, Benfica no português. Pô, quando esses times jogam em casa e são favoritos em uma partida, as suas odds são 1.15, 1.10, é tudo abaixo de 1.2. O PSV ele tem uma odd de 36, porque já é uma liga um pouco mais alternativa à Eredivisie, né? Então você encontra ali umas oddzinhas um pouco mais desajustadas, eu diria dessa forma. Então, por esse fator, eu acho que vale a pena você ir, tá? Mas, eu não sei, o PSV me ligou um alerta, tá? Ele precisa conquistar minha confiança de novo. Muito bem, Al Hilal e Al Ittihad tá clássico no futebol saudita. Al Hilal é líder, não perdeu no campeonato e pega uma Al Ittihad, Matheus Montenegro, que até deu uma melhorada, mas é só o 7º colocado.
E contra os grandes, ele não venceu nenhum jogo, tá? No campeonato esse ano. Ele perdeu para Al Nassr, Al Ahly, Al Ittihad, né? Então é um time que... E perdeu o Benzema agora, que inclusive está no Al Hilal agora. Pode ter lei do ex nesse jogo, né? No primeiro turno, o Al Hilal venceu por 2-0 na casa do Al Ittihad. Cara, então aqui eu acho que um dupla chance do Al Hilal com gol é uma boa pedida, tá? É porque hoje é uma disparidade considerável entre as equipes, tá? Se fosse temporada passada ou em dado momento ali da competição, até era um jogo mais parelho. Você poderia, por exemplo, pegar ambas marcam, certo? Mas realmente tá uma discrepância considerável hoje do Al Hilal pro Al Ittihad. Além do Benzema, o Al Ittihad perdeu também o Kanté, né? O Kanté saiu também, né? Então, eu acho que, pô, é difícil você confiar nesse Al Ittihad, tá? Ainda tá se reformulando com essa transição, esses bastidores conturbados que tiveram, né? Então, eu acho que, de fato, dá para confiar exclusivamente no Al Hilal. Eu acho que é a melhor pedida aí para esse jogo. Bom, e o Al Nassr, né, que vem de 5 vitórias seguidas pelo campeonato local, deu uma patinada, mas já voltou a ser aquele Al Nassr que a gente conhece, vai pegar o 10º colocado, o Al Razan, né, o Al Nassr em casa tem uma ótima campanha, ele até tropeçou em alguns jogos contra uns times mais fortes, mas no geral é um time que, ele só perdeu um jogo em casa, que eu acho que foi pro Al Qadsiya, inclusive. Ele tem 9 vitórias e 1 derrota como mandante no campeonato saudita. E o Al Razan, como visitante, 3 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. Até perdeu pouco jogando fora de casa, mas eu confio no Al Nassr, tá? O Al Nassr, que no primeiro turno contra esse Al Razan venceu por 2-0, jogando fora de casa. Aqui, pela odd tá esmagada, você vai ter que pegar uma vitória do Al Nassr combinado com 2 gols. Quem quiser pegar só 2 gols, né, que já é 1,20, também fica aí ao seu critério. Mas eu acho que dá para confiar. O Al Nassr ligou o alerta reta final que não pode tropeçar. O Al Nassr entra no criterioso padrão ali de mandante, muito superior, que a odd é esmagada, você vai ter que, né, se render ali a dar uma... Vai ter que se expor um pouquinho a mais. Só que aqui tem esse contexto também do Al Nassr precisar da vitória, estar brigando na parte de cima, então é isso. Não vou falar o termo de novo para não zicar, tá? Mas é o básico, é fazer o básico. O feijão com arroz, vamos mudar o termo. Né? Vitóriazinha. Porque só o Al Nassr, tá? O Al Nassr marcou 2 gols em 80% dos jogos. Então, sim, se ele vencer de todo jeito, dificilmente ia ser 1-0. Vai ser 1-0. Aqui já é um cenário onde também você pode confiar muito nos 2 golzinhos, tá? O Sauditão é muito over, né? O campeonato, então, de boa. Muito bem, é isso. Não temos aquele glorioso Sheffield, né, na Championship, então acabamos por aqui a edição de hoje. Vamos para o nosso bilhete. Haja jogo, né? Foram, acho que uns 20 jogos, tá? Que a gente analisou aqui. Vamos para o bilhete pronto. Bom, vamos lá. Over 2,5 em Bayern e Frankfurt, mais dupla do City e over 1,5 no jogo contra o Newcastle. Tá? Só corrigindo aqui. Assim, o Bayern você pode botar o dupla hipótese. Se você botar o dupla hipótese com over 1,5, isso vai para 1,61. Não, se você quiser... over 2,5 no jogo. Isso. Dupla mais over 2,5 em Bayern e Frankfurt, dá uma odd ali que vai para 1,60, né? Combinado com essa do City. Mas, como o Matheus Montenegro falou que ia surtar se fosse 2-1 Frankfurt, vamos só no over 2,5. Outro ponto, tá, galera? Vale lembrar. Isso aqui é over 2,5 no jogo, tá? No jogo, não é do Bayern, não. Cara, é porque assim, a gente já tomou um setzinho no Bayern nesse quesito aí, né? Por exemplo, se você pega a vitória do Bayern... Contra o Augsburg, por exemplo. Contra o Augsburg, perdeu de 2-1. O over 2,5 bateu em todos. Véio. Não, bateu. Inclusive, a gente não foi em resultado, foi só over 2,5. A gente pegou o over 2,5 naquele jogo. Contra o Augsburg, deu green naquele jogo, que a gente pegou só o over 2,5, tá? E aqui a gente tá falando de um Frankfurt que tem a segunda pior defesa da Bundesliga, velho. Então, eu acho que assim, eu sou o típico do apostador, que eu sou pautado na segurança, todo mundo já vê aí todo dia, tá? Mas eu gosto de não dar sopa para o surdo, sabe? Pra você, meu irmão, esse mundo das apostas é cabeça, é psicológico. Então, meu velho, eu prefiro o over 2,5, por quê? Meu irmão, se esse jogo for 2-2 e eu botei a vitória do Bayern, o cabo fica puto. Se o jogo for 2-1 pro Frankfurt e você botou o dupla hipótese, você fica puto. Então, por causa de um incremento de odd mínimo, para sair de 1,57 para 1,60, eu acho que nem vale tanta pena assim, beleza? Mas fica a seu critério. Vai de cada um, certo? E o dupla do City com over 1,5, eu acho que inclusive é a melhor do dia essa aí, tá? Tô gostando desse Manchester City, porque a odd é que ela já é melhorzinha, né? O dupla City com over 1,5, ele tem uma odd ali de cerca de 1,30, 1,30 e pouco, então ele é muito bom para uma dupla. Se você tiver com receio aí do Bayern de Munique, você bota outra na conta, tá? O que não falta o Chelsea, tá? Acho que a terceira, quem quiser fugir de um desses 2 jogos, não gostou, eu acho que o Chelsea contra o Burnley, ou vitória do Chelsea, ou 2 gols do Chelsea. Eu acho que isso é bem provável que aconteça. Então, para mim, seria a terceira melhor, tá? Depois dessas aí. PSG e Real são bons também.
são boas apostas, mas tem Liga dos Campeões, enfim, o Real é fora, enfim. Então eu prefiro essas duas e o Chelsea também como as principais, as melhores do dia. Bom, repassando o palpitão, resumão do programa de hoje, dupla do City, over 1,5 contra o Newcastle, over 1,5 em West Ham e Bournemouth, Chelsea Burnley, vitória do Chelsea, também destaco over 1,5 do Chelsea, Brentford e Brighton, gol do Brentford, Aston Villa e Leeds, dupla e gol do Aston Villa, over 2,5 em Bayern de Munique e Frankfurt, gol do Dortmund contra o RB Leipzig, dupla do Real Madrid contra o Osasuna, dupla e gol do Atlético de Madrid contra o Espanhol, dupla e gol da Inter contra o Lecce, vitória e over 1,5 do PSG contra o Metz. E fechando, over 1,5 em Moreirense e Sport, aqui você pode até dupla do Sport ou só vitória do Sport, eu acho que também tem uma boa probabilidade. Benfica e AVS, vitória do Benfica e over 1,5. Benfica indo com o titular, de olho também na vitória no primeiro tempo. Al Nassr e Al Hazen, vitória do Al Nassr e over 1,5. Al Hilal e Al Ittihad, dupla com gol do Al Hilal. PSV e Herenveen, dupla do PSV e over 1,5 no jogo. Esta é a nossa lista. Valeu, Matheus Montenegro. Tchau, tchau. Talvez o programa mais longo da história, viu? Acho que aquele dia da Champions passou, porque a gente passeou ali jogo a já, deu 50 minutos aquele, não? Que a gente viu 49, todos os jogos. Ali, realmente, foi isso mesmo. Todos os jogos da última fase de Liga. Forte abraço, meus queridos. Tamo junto. Por favor, não saiam desse vídeo sem se inscrever no canal. 8 mil inscritos até o final de março. Simbora. Comenta aí, galera. Dá aquela moral. Enfim, quase 50 minutos de conteúdo. Acho que a gente merece. Valeu. Valeu.